Aleluias, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um. Aleluias, mais uma vez é um motivo de muita alegria, é um motivo de prazer em estarmos na casa do Senhor, nós aqui dentro do templo, você aí dentro da sua casa, mas todos adorando ao nome do Senhor, todos bendizendo ao nome dEle, e também falando um pouco mais sobre a palavra desse Deus, que é uma palavra poderosa, que é uma palavra transformadora. Aleluias. E nessa noite, como a gente já colocou ali nas nossas páginas da rede social, nós vamos falar sobre reedificando as muralhas da sua vida. Amém? Para isso eu te peço, a você que tem a sua Bíblia, que abra comigo no livro de Neemias, no capítulo 1, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 4. Neemias, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Glórias a Deus. Você que está na sua casa, que tem a sua Bíblia, que gosta de acompanhar a leitura pela sua Bíblia mesmo, fique à vontade. Você também que não tem a sua Bíblia, acompanhe pela projeção aí também, na tela do teu celular, do teu computador, da tua televisão. Aleluias. E que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e falando aos nossos corações nessa noite. Aleluias. Neemias, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por muitos dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, santo é o nome do Senhor. Essa é uma palavra que nos fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e é uma palavra que nós vamos falar também, tentar ser de uma maneira bem sucinta, mas trazendo para as nossas vidas, para que nós possamos edificar as muralhas da nossa vida também. Aleluia. A primeira coisa que nós temos que perceber nessa palavra é notar a situação, a condição em que estava Jerusalém. Neemias era um hebreu, Neemias era um israelense que estava cativo, que estava no cativeiro da Pérsia. Ele morava, então, ele assistia dentro da corte do rei Artaxerxes, que é filho daquele Xerxes que a palavra cita ali no livro de Esther. E Neemias, ele assistia, então, ali como coveiro dentro do palácio de Artaxerxes. E Jerusalém, Israel, havia sido tomado cativo, havia sido, vamos dizer assim, aprisionado pelo reino persa, que naquela ocasião estava dominando quase todas as nações do mundo. E com Jerusalém, com Israel também foi dessa forma. E eles estavam então cativos ali dentro da Pérsia, dentro da antiga Babilônia. E alguns que não foram levados cativos estavam morando então na cidade de Jerusalém, na cidade santa. Estavam ali morando, mas quando essa notícia ali, trazida por um dos irmãos de Neemias, chega até ele, Anani traz uma mensagem dizendo assim, olha, aqueles que ficaram lá dentro de Jerusalém, aqueles que escaparam do cativeiro, aqueles que não estão aqui presos na Pérsia como escravos, ou que não foram levados cativos, estão em uma situação de tremenda miséria e desprezo. Aleluias, glórias a Deus.
E o irmão de Neemias continua falando, e a cidade está desolada, os muros estão fendidos, o muro está rachado, o muro está cheio de brechas, e as portas estão queimadas pelo fogo. Quando Neemias ouve essa notícia, o seu coração se quebranta, o seu espírito se comove dentro dele, e ele começa a chorar, a se lamentar, pela condição em que estava a cidade do Senhor. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Então nós vemos e reconhecemos a condição de Israel, a condição de Jerusalém, a condição é que os israelitas que não eram cativos, assim como Neemias que estava ali como um servo dentro do palácio do rei. Neemias tinha até uma posição importante, mas quantos estavam ali em trabalhos escravos dentro da Babilônia, quantos estavam em trabalhos desumanos dentro da Babilônia, e aqueles que não estavam cativos estavam em situação talvez pior ainda dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém antes, que antes tinha glória, que antes era respeitada pelas nações, agora era o opróbrio das nações, agora era envergonhada pelas nações vizinhas. Aleluias. Os muros imponentes que cercavam a cidade de Jerusalém agora estavam em ruínas, estavam fendidos, estavam rachados. As portas haviam sido queimadas pelo fogo. Aleluias. E o que essa palavra nos traz, o que essa palavra traz para mim e para a tua vida nessa noite? Que muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação em que estava Jerusalém, na mesma situação em que estavam os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque nós temos uma proteção sobre a nossa vida, que protege tudo o que está dentro da nossa vida. Ou seja, dentro da tua vida você tem os teus familiares, a tua família, você tem a tua casa, assim como as casas que estavam dentro de Jerusalém. Você tem os teus amigos, você tem o teu trabalho, você tem a tua saúde, e você está cercado, você tem uma proteção, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que o teme e o livra. Aleluias, ao redor de você existe uma proteção. Mas o que acontece quando nós nos encontramos na mesma situação em que estavam os muros de Jerusalém? Aleluias, glórias a Deus. Nós vemos a oração de Neemias. O livro de Neemias é um livro especial, é um livro até mesmo muito diferenciado dos outros, porque enquanto Neemias narra uma história, ele também ora a Deus. Você vê em muitos momentos ele contando a história, e ao mesmo momento em que ele conta a história, ele faz uma oração a Deus, ele clama a Deus no mesmo momento em que ele está narrando a história, para ver a espiritualidade do livro de Neemias. Neemias, em sua oração, então, ele começa a clamar a Deus pelos muros de Jerusalém, e a primeira coisa, é reconhecer a condição e a situação que estavam os muros. Os muros estavam desolados, a cidade estava desolada, os muros estavam derrubados, estavam fendidos, as portas haviam sido queimadas, a situação era calamitosa. E mais do que isso, Neemias reconhece, do versículo 6 ao versículo 8, dizendo que o motivo de Israel estar nessa situação, o motivo de Jerusalém estar nessas condições, era o seu próprio erro, era o seu próprio pecado. Ele fala: Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus justo, eu sei que o Senhor é um Deus que cumpre todas as suas promessas, e eu sei que o Senhor nos prometeu que se nós andássemos debaixo da tua promessa, então nós teríamos bênção sobre as nossas vidas, mas que se nós andássemos fora da tua promessa, fora dos mandamentos e da lei que o Senhor ordenou a Moisés, então nós seríamos espalhados pelo mundo. Essa é a oração de Neemias, reconhecendo: Senhor, eu sei que a condição em que estão os muros da cidade é por nossa culpa, é por minha culpa, é por culpa de cada um dos moradores de Jerusalém, porque nós não temos zelado pela promessa, nós não temos zelado pelos teus mandamentos. Aleluias, glórias a Deus. E da mesma forma eu te digo, você pode estar nessa noite
e reconhecer a situação em que você está, falando assim: Deus, eu tenho sido atacado por vários lados, eu tenho sido atacado na minha área espiritual, eu tenho sido atacado no meu casamento, eu tenho sido atacado na minha vida financeira, eu tenho sido atacado na minha saúde, eu tenho sido atacado na minha família, eu tenho sido atacado na minha casa. Por que isso está acontecendo? E eu vou te dizer, é porque as tuas muralhas, as muralhas da tua vida estão fendidas como os muros de Jerusalém. Aleluias, glórias a Deus. E a primeira coisa é reconhecer o seguinte: quando nós estamos nessa situação, normalmente, o primeiro pensamento que vem na cabeça é culpar a Deus. Porque Deus permitiu isso? Porque Deus permitiu a calamidade sobre a minha vida? Porque Deus permitiu que tocasse nesse ponto da minha vida? Porque a minha vida financeira está esse caos? Porque a minha saúde está indo de mal a pior? Porque a minha família está indo cada vez pior? A primeira coisa é reconhecer a condição em que nós estamos, e a segunda coisa é reconhecer que não é culpa de Deus. Ele nos deixou instruções, Ele nos deixou mandamentos, e nós temos desrespeitado esses mandamentos, e a consequência disso são os muros derrubados. A consequência disso são as portas queimadas. A consequência disso é estarmos cativos do pecado, cativos de Satanás, sermos levados cativos por outras nações, sermos envergonhados e humilhados por outras nações, por outras pessoas. Aleluias, glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor também nos diz o seguinte, Neemias capítulo 1, verso 9, a palavra nos diz assim: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Aleluias, glórias a Deus. Isso ainda fazia parte da oração de Neemias. Ele fala assim: Senhor, eu sei que a razão é essa, eu sei que não é sem motivo que nós fomos espalhados pelo mundo, eu sei que não é sem motivo que os muros estão derrubados, mas lembra que o Senhor falou que se nós voltássemos, que se nós nos convertêssemos e guardássemos os teus mandamentos, o Senhor nos ajuntaria novamente. E ele clama ao Senhor, ele pede: Deus, me auxilie, me ajude e permita que eu renove, que eu restaure a cidade de Jerusalém. Glórias a Deus, aleluias. E agora nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre estarmos edificando, ou melhor ainda, reedificando os muros. Aleluias. Neemias capítulo 2, verso 17. Neemias capítulo 2, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Aleluias. Então, Neemias, ele foi primeiramente até o rei Artaxerxes, e chegou ali, e quando ele chegou na presença do rei, o rei já se assustou. O rei falou assim: olha, por que você está com o semblante descaído? Ele nunca havia entrado antes na presença do rei triste. E mesmo o rei sendo um rei estranho, sendo uma pessoa estranha, sendo um persa, mesmo o rei não sendo um hebreu, ele reconheceu a tristeza de Neemias, e ele falou assim: por que hoje você entrou na minha sala triste? E ele contou toda a história então para o rei Artaxerxes, e falou assim: olha, como eu não estaria triste? Os muros da minha cidade estão derrubados, a minha cidade está desolada, a cidade dos meus pais, onde meus pais estão enterrados. Como eu estaria feliz nessa situação? Permita-me, ó rei, que eu vá até lá e renove, restaure os muros de Jerusalém.
Aleluias, glórias a Deus. E então, esse amor de Neemias pela cidade de Jerusalém, pela sua terra natal, tocou o coração de Artaxerxes e ele permitiu que Neemias fosse. E Neemias foi até lá, e chegando em Jerusalém, ele começou a falar ali com as pessoas que estavam, vamos dizer assim, à frente daquelas pessoas que ficaram ali na cidade de Jerusalém. Ele chega ali, ele começa falando exatamente o que nós lemos aqui no verso 17 do capítulo 2. Vocês estão vendo a situação, reconheçam que a situação dos nossos muros é terrível, reconheçam que a situação da nossa cidade está terrível, está calamitosa, reconheçam, e agora venham comigo e vamos reerguer, vamos reedificar os muros. Aleluias, glórias a Deus. Para que servia, para que serve o muro? Para que servia o muro de Jerusalém? Jerusalém era muito famosa por esse muro, porque ela era muito bem protegida, além do muro, pela sua posição geográfica, que ficava no meio dos montes ali, então era uma cidade bem fortificada. Um dos salmos mesmo, Davi fala isso, Jerusalém é uma cidade bem fortificada. Era difícil de se entrar em Jerusalém. Era uma cidade forte, era uma cidade que os inimigos não conseguiam entrar com facilidade, mas agora não era assim. Neemias fala, deixemos nós de ser o opróbrio, ou seja, deixamos de ser os humilhados, deixemos de ser os rejeitados, deixamos de ser aquele a quem as pessoas desprezam. Vamos reerguer os muros de Jerusalém. Qual é a serventia dos muros? A serventia dos muros é que os inimigos não invadam a cidade. Aleluias. É simples, é só você pensar qual é a serventia do muro na sua casa. É exatamente para isso, para manter as pessoas, vamos dizer assim, indesejadas, pessoas que não são convidadas por você fora da tua propriedade. Para que não entre um ladrão dentro da sua casa e leve tudo. Para que não entre um sequestrador dentro da sua casa e sequestre a sua família. E quando os muros eles são bem edificados, então eles cumprem esse papel. Aleluias, glórias a Deus. Só que o que acontecia é que, como nós vemos aqui falando por várias vezes, o muro de Jerusalém estava fendido. Estava fendido em vários lugares, estava rachado, estava quebrado em vários lugares. Então, nesses lugares, eram lugares fáceis dos inimigos entrarem. E eu quero que você entenda o seguinte, quando nós falamos dos inimigos de Israel, nós falamos de todas as nações que estavam à volta de Jerusalém. Todas as nações eram inimigas, praticamente todas, algumas só eram aliadas, mas muito poucas. Quase todas as nações eram inimigas de Jerusalém e quase todas tentavam invadir Jerusalém. E agora isso era uma tarefa muito fácil, porque os muros que protegiam a cidade estavam fendidos. Esses eram os inimigos de Jerusalém. E eu vou te perguntar nessa noite quais são os teus inimigos. Qual é o teu inimigo? Aleluia. O teu inimigo não é o teu patrão, o teu inimigo não é o teu pai e a tua mãe, que não concordam com você em muita coisa. O teu inimigo não é a tua esposa ou o teu esposo. O teu inimigo não é o teu vizinho que não gosta de você. Não é aquele colega do colégio, da faculdade que te persegue. Aleluias. O teu inimigo, aleluias, é aquele que luta contra tudo o que você tem. E que usa até mesmo dessas pessoas que nós falamos, que usa muitas vezes até as pessoas mais próximas de você, e faz com que você acredite que essa pessoa é teu inimigo, que essa pessoa é tua inimiga, mas não é. O teu inimigo é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E ele vai se usar de todas as maneiras para conseguir entrar dentro da tua vida e destruir tudo que existe lá dentro, assim como os inimigos tentavam entrar em Jerusalém para saquear as casas, para estuprar as mulheres, para violentar as pessoas. Assim como os inimigos queriam fazer isso, queriam matar, roubar e destruir a cidade de Jerusalém, o teu inimigo, o inimigo da tua alma, quer exatamente isso. Com a tua casa, com a tua família, com o teu emprego, com os teus amigos, principalmente com a tua vida espiritual.
com a tua vida financeira também, com a tua saúde. Aleluias, glórias a Deus. O que acontece é que o muro de Jerusalém estava fendido em vários lugares, existiam muitas brechas nos muros. Aleluias. E o que acontecia? Se você pensar em uma brecha, ela facilita com que a pessoa que você quer manter lá fora entre. E se os muros de Jerusalém estavam fendidos e nós acabamos de reconhecer que nós temos sido atacados em muitas áreas da nossa vida, nós temos que entender o seguinte, é porque os muros da nossa vida também estão rachados, também estão com brechas, também estão fendidos. Aleluias, glórias a Deus. E assim como Neemias reconheceu, nós precisamos reconhecer que essas brechas não foram feitas somente pelos inimigos. Um inimigo, ele não iria atacar o muro, sabe por quê? Porque era praticamente impossível do inimigo derrubar um muro. Nós pensamos no muro da nossa casa, hoje até não é uma coisa tão forte, mas os muros que circuncidavam Jerusalém eram muito grandes, eram enormes, não dava para ser derrubados com alguma coisa, não era uma marreta que iria quebrar aquele muro. Não era uma pessoa forte ou várias pessoas fortes que iriam conseguir derrubar aquele muro. Aleluias, glórias a Deus. Foi o pecado de Jerusalém que permitiu que a cidade chegasse àquela condição. Assim como nós reconhecemos que as fendas que existem nos nossos muros espirituais, nos muros que protegem a nossa vida, são de responsabilidades nossas. Nós abrimos brechas nos nossos próprios muros. Aleluias. Como assim, pastor? Sabe, quando você, e isso é uma coisa importante que você entenda, quando você faz algo que contraria a vontade de Deus, quando você faz algo que foge dos mandamentos que Deus nos dá nessa palavra, quando você faz algo que desagrada ao Senhor e que foge daquilo que Ele planejou para as nossas vidas, aleluias, nós abrimos brechas para os nossos inimigos. Aleluias. Vamos exemplificar. Um exemplo bem simples de brechas que você pode abrir. Uma brecha no teu casamento. Quantas vezes você fez algo que abriu uma brecha, um precedente, para que Satanás atuasse dentro do teu casamento? Ai, pastor, mas eu não faço nada. Irmão, quando você faz qualquer coisa fora da vontade de Deus para o teu casamento, você está abrindo uma brecha para Satanás entrar dentro da tua vida, através daquele lugar, através daquele ponto. Quando você acessa um site indevido na internet, quando você assiste um filme que não deveria assistir, quando você olha para uma mulher ou olha para um homem de uma maneira que você não deveria olhar, quando você faz brincadeiras insinuosas, eu acho que você já conseguiu me entender. Eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei o propósito disso, mas Deus está falando com alguém. Aleluias. Quando você faz esse tipo de coisa, você está abrindo uma brecha dentro do teu casamento. E agora eu quero te trazer uma revelação muito importante sobre a questão das brechas no muro. Se você abrir uma brecha no muro do teu casamento, naquele lugar, os inimigos não vão ficar somente ali naquele lugar onde está a brecha. A partir do momento em que eles entrarem dentro da cidade, eles começam a saquear todas as casas. Quando Satanás entra dentro da tua vida por causa de uma brecha que você deixou aberta no teu casamento, e você fala, tudo bem, só vai afetar o meu casamento. Não, vai afetar a tua casa, vai afetar os teus filhos, vai afetar o teu emprego, porque Satanás, ele só tem algum propósito, que é matar, roubar e destruir. Esses 3 propósitos fazem parte do mesmo propósito de Satanás, que é acabar com a sua vida, quer acabar com todas as áreas da tua vida. Ele não quer simplesmente destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua vida toda. Então, quando o inimigo ele entra dentro da brecha que você deu no teu casamento, ele vai afetar todas as outras áreas.
Um ladrão, ele não entra dentro de uma casa e fica dentro de um cômodo só, ele vai revirar toda a casa, procurando bens, procurando o que ele possa levar, o que de valor ele possa roubar, e muitas vezes eles roubam, e o que eles não podem roubar, eles destroem. E é essa a função de Satanás. Daí você deixa uma outra brecha aberta, que é uma brecha que nós temos visto tantos e tantos cristãos deixarem, que é uma brecha na área financeira, e nós vivemos falando sobre isso, mas as pessoas acham que isso é querer monetizar a igreja, que isso é querer enriquecer através da igreja, mas não é. A palavra do Senhor diz que quando nós deixamos de dizimar, ou quando nós dizimamos de maneira errada na presença de Deus, nós abrimos brecha para que Satanás entre na nossa área financeira. Porque no livro de Malaquias, a palavra do Senhor nos diz que através dos dízimos, Deus repreende o gafanhoto, cortador, devorador, migrador, e todos aqueles que acabam com as nossas riquezas, que acabam com as tuas finanças, que fazem com que o teu trabalho não prospere, que façam com que você ganhe 5 mil, mas não consiga pagar um aluguel de R$800, que fazem com que você ganhe 10 mil, mas não reconheça que é Deus que está te dando esses 10 mil. E sabe, quando nós falamos que você abre uma brecha por você não ser um dizimista dentro da casa de Deus, nós não falamos só sobre aqueles que não são dizimistas, mas aqueles que acham que são dizimistas, mas dizimam de uma maneira errada. A palavra do Senhor diz que nós devemos entregar 10% de toda a nossa renda, de toda a nossa fazenda na presença de Deus, para que Deus possa repreender Satanás. Isso é legalidade. A palavra trabalha com legalidade, trabalha com legalismo. Quando você deixa de cumprir o que a palavra de Deus diz, o Satanás ele tem legalidade de entrar dentro da tua vida. Porque você está abrindo a brecha. Porque você está dando precedente para que ele faça isso. Então você está ganhando lá 5, 10 mil reais que o Senhor permitiu que você ganhasse, e você acha que Deus ele não sabe qual é o valor que você ganha. Você simplesmente fala assim, o valor que eu tenho que entregar é esse aqui. E coloca alguma coisa ali. Irmão, isso não é dízimo. Me desculpe te dizer, mas você está abrindo uma brecha para que Satanás destrua a tua área financeira. Tá bom, pastor, eu não me importo tanto com a minha área financeira. Mas nós falamos, Satanás ele não vai parar dentro da tua área financeira. Ele não vai entrar dentro da primeira casa da cidade e se contentar com a primeira casa. Ele não vai se contentar até ele te estragar tudo que você tem, até ele destruir tudo que você tem, independente de qual área seja que você está dando brecha. Às vezes nós damos brechas na nossa área da saúde mesmo. Quantas vezes nós sabemos que nós temos uma certa restrição na nossa saúde e ainda assim nós continuamos insistindo em fazer coisas que destroem a nossa saúde, que destroem o nosso corpo? Nós estamos dando uma brecha para Satanás agir. Quantas vezes nós damos brecha, principalmente, e essa é a área mais fácil de abrirmos brecha, porque muitas das vezes é a área que nós menos valorizamos, que é a nossa área espiritual. Quantas vezes nós sabemos de algo que está errado e nós falamos assim, mas não, isso não tem nada a ver. Nós deixamos o nada a ver lá do mundo entrar dentro da nossa mente, entrar dentro do nosso intelecto, entrar dentro do nosso coração e fazer morada. E para tudo nós começamos a dizer, não, mas isso não tem nada a ver, isso é coisa do passado. Não, isso aqui já mudou, isso aqui já... Quantas vezes você troca um momento de oração por um momento fazendo qualquer outra coisa? Quantas vezes você troca um momento de estar dentro da casa? Sabe um dos segredos que nós temos aprendido dentro dessa pandemia, ou uma das coisas que nós temos visto demais dentro desse momento de afastamento social, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, é como as pessoas estão vendo quanto tempo elas perderam fora da casa de Deus.
Toda vez que volta uma medida cautelar da prefeitura, do governo, do governo federal, que seja, com o afastamento, com as igrejas fechadas, as pessoas se desesperam. Ai, pastor, mas quando a igreja abre, eu preciso estar dentro da casa do Senhor. Ah, mas o culto online não é a mesma coisa, eu quero estar... Mas, irmãos, quantos dessas mesmas pessoas, enquanto as portas estão abertas, preferem estar em festas, preferem estar em aniversários, em baladas, ou até mesmo dentro de casa, assistindo televisão, fazendo qualquer outra coisa? Quantas trocam a casa do Senhor simplesmente para ganhar dinheiro, para fazer uma hora extra, para ganhar alguma coisa a mais? E agora as pessoas têm percebido o quanto faz falta estar na casa de Deus, só por estar. Só por entrar dentro desses átrios, nós sabemos que a igreja em si, ela não são essas paredes, não é esse teto, não são essas cadeiras, não é esse púlpito, mas a igreja em si é a comunidade, é a união, é a comunhão com os santos. Isso é a igreja. Nós somos a igreja, nós não vamos à igreja, nós não estamos em uma igreja, nós somos uma igreja. E quando nós percebemos quanta falta faz aquele nosso irmão que nós víamos todo sábado, víamos todo domingo, e de repente já faz 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, que nós não vemos, nós começamos a entender o valor que tem estar na casa de Deus. Mas quantas vezes nós demos brecha para Satanás entrar na nossa vida fazendo exatamente isso? Não, isso é mais importante do que eu estar na igreja hoje. Aquilo é mais importante do que eu estar na igreja hoje. Nós damos brechas e quando Satanás entra, ele não entra para atacar somente naquela área da brecha que nós estamos dando. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Olha só. Neemias capítulo 4, verso 7 e verso 8. Neemias 4, 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalete e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdonitas, e que tanto iam crescendo a restauração dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si, todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Aleluias, glórias a Deus. No versículo 13, aleluias, a palavra nos fala sobre quando Neemias ele colocou então guardas para que guardassem, porque esses nomes citados aqui, Sambalete, Tobias, os amonitas, os asdonitas, esses eram os inimigos de Jerusalém, que quando ouviram que Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém, então se uniram para atacar Jerusalém. E é exatamente assim. A partir de hoje, que é o momento em que você vai começar a tapar as brechas nos teus muros, o inimigo ele vai se levantar ainda mais fortemente contra você. Porque eles se levantaram, eles viram e eles falaram assim, olha, eles estão tapando as brechas. As fendas lá, olha aquela brecha lá na área espiritual que tinha, já não tem mais. Aquela brecha que tinha lá, que a gente tinha no casamento dele, por causa das coisas que ele fazia, das coisas que ela fazia, já não existe mais. Aquela brecha que ele nos dava ali, acabou. Então eles falaram assim, não, a gente precisa se levantar, a gente precisa se unir e todos atacarmos ao mesmo tempo. Aleluias. E Neemias soube disso, então Neemias ele falou assim, olha, nós precisamos não só construir os muros, não só reparar as roturas ali, ou seja, as rachaduras no muro. Nós não precisamos só disso, nós precisamos de pessoas que estejam vigiando nessas brechas. Nós precisamos de guardas nessas brechas. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você se levantar e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa para tapar essas brechas que estão na minha vida, o inimigo vai se levantar contra você. E ele vai se levantar de todos os lados, porque ele vai estar furioso. Ele vai estar furioso, ele vai tentar abrir novas brechas. Ele vai tentar destruir o que você está fazendo.
Aleluias. Então, nesse momento, você precisa de pessoas que te apoiem em oração. Pessoas que vão estar guardando as brechas. Pessoas que vão estar guardando aqueles que estão construindo. Ou seja, você. Aleluias, glórias a Deus. Pessoas que estejam guardando, te guardando em oração. Mas o grande segredo disso, de ter pessoas na brecha, de ter pessoas que estão guardando, de ter pessoas que estão como tuas guarda-costas, é o seguinte. Neemias, ele sabia que aquilo ali era uma situação provisória. Ele sabia que aquela situação de ter guardas nas fendas, senão qual seria a utilidade de um muro? A utilidade de um muro é que ninguém precise ficar guardando ali, porque ninguém vai entrar pelo muro, ninguém vai passar pelo muro. Mas até que aquele muro fosse sanado, até que aquele muro fosse reconstruído, precisavam de guardas. Aleluias. E sabe que nós fazemos isso? Às vezes nós colocamos várias pessoas na nossa guarda ali, vamos dizer assim. Você olha, você liga lá para o teu pastor e você fala, pastor, eu preciso de oração por causa disso e disso e disso. E ele começa a colocar em oração. Você liga lá para o fulano que você conhece, que é da igreja, e você fala assim, olha, eu preciso de uma ajuda em oração, que você ore pelo meu negócio, que você ore por um familiar que está internado, que você ore por uma pessoa. E tudo bem com isso. Essa pessoa, ela vai colocar o teu nome num círculo de oração, vai colocar o teu nome na caixinha de oração da igreja, vai falar para outras pessoas se levantarem em oração, e esses são os guardas das fendas, esses são os guardas das brechas. Só que, às vezes, nós nos tornamos aquela pessoa, daquela velha piadinha, né? O crente 6 horas. 6 horas por mim, mas eu mesmo não faço nada. Eu deixo lá as brechas da mesma maneira e só quero que você fique cuidando, só quero que você fique guardando. E não, Neemias não fez dessa maneira. Neemias colocou os guardas e ele falou, vocês vão ficar aqui com as armas, vocês vão ficar aqui com as lanças, vocês vão ficar com as flechas, e os construtores vão continuar a construção, porque os muros têm que ser edificados. Porque os guardas uma hora têm que descansar. Deixe de simplesmente largar as tuas coisas, os teus problemas nas mãos das pessoas para que elas orem para você. Comece a aprender a fechar as tuas brechas espirituais, comece a aprender a realmente reedificar os muros que cobrem a tua vida, para que os guardas não precisem ficar de vigia 24 horas por dia, somente pela tua vida, somente pelas tuas brechas. Aleluias, glórias a Deus. Vamos avançar, glórias a Deus. Neemias capítulo 6, no versículo 1. Diz, sucedeu que, ouvindo Sambalete, Tobias, Gesem, o árabe, o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e nele já não havia brechas, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Glórias a Deus. E aqui nós chegamos a um ponto bem importante. Para você formar a proteção de uma cidade, você precisa dos muros. Para você formar a muralha de uma cidade, você precisa dos muros, e você precisa de uma coisa muito importante também, que são as portas. Aleluia. Você não pode construir uma cidade, ou uma casa, ou qualquer coisa que seja, e simplesmente circular ela com muros, e não colocar nenhuma porta. Glórias a Deus. Nós vamos ter que explanar em uma outra hora sobre a questão espiritual das portas que cobrem os muros, porque o nosso tempo já está acabando. Mas, resumindo, as portas são as entradas e saídas da tua cidade, da tua vida. Ou seja, existem áreas que você não vai simplesmente fechar e deixar com que ninguém entre e ninguém saia. E essas áreas são os portais, são as portas. Neemias, ele primeiro cobriu todas as brechas do muro, todas as falhas, e até esse momento as portas ainda estavam abertas. Ainda não havia portas no lugar. Aleluias. E eu quero que você entenda que é dessa maneira que nós temos que estruturar também as nossas muralhas espirituais. Primeiro você cobre todas as brechas que você está dando.
Identifique primeiro, olha, tem uma brecha que eu estou dando em tal lugar. Tem uma parte do muro da minha vida que está fendido em tal lugar. Tem uma parte do muro da minha vida que tem uma abertura, que o inimigo pode entrar ali dentro, em tal área da minha vida. Então comece a cobrir essas fendas, comece a cobrir, aleluias, essas rachaduras, essas rupturas. E depois, então, você vai cobrir a coisa que é mais importante, e isso nós vamos deixar para falar numa próxima mensagem, que são as portas da tua vida, as portas que não podem ser fechadas totalmente, que elas precisam ter entrada e saída de pessoas, amém? Glórias a Deus. Só para encerrarmos, então, Neemias capítulo 6, no verso 15 e verso 16. A palavra diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu o quê? Ouvindo os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Glórias a Deus. E olhe como é maravilhoso o resultado. Aleluias. Neemias, ele diz que quando eles terminaram, por isso eu falei sobre a questão dos guardas, os guardas não estão lá para ficarem a vida inteira guardando as brechas, os guardas, eles têm que descansar, mas o muro, ele tem que fazer a sua função, ele tem que proteger a tua vida dos inimigos, e quando você conseguir realmente curar todas as feridas desse muro, quando você conseguir realmente reedificar esse muro na sua totalidade, os inimigos, aqueles que olham e tentam te destruir, que como nós já falamos, não são as pessoas que estão ao teu redor, mas é Satanás e os seus anjos, Satanás e seus demônios, eles vão olhar para a tua vida, e eles vão ter que reconhecer que Deus te ajudou nessa obra, que Deus realizou essa obra na tua vida. Aleluias, glórias a Deus. E então o inimigo ele não vai desistir de te atacar, ele não vai desistir da tua vida, ele vai continuar intentando contra a tua vida e cada vez mais, só que agora ele não consegue mais entrar dentro da tua vida e cirandar lá por dentro e fazer tudo o que ele quer e destruir a casa, e destruir os filhos, e destruir o casamento, e destruir a vida financeira, porque ele já não tem mais brechas por onde entrar. Aleluias, glórias a Deus, santo é seu nome, Senhor. Aleluias, glórias a Deus, e que o Senhor possa trabalhar na tua vida, através dessa palavra, que Ele possa completar essa palavra ao teu coração, que você possa realmente aprender com Neemias. Abra o livro de Neemias dentro da tua casa nessa noite, durante essa semana, leia, não é um livro muito extenso, mas é uma história maravilhosa, e eu tenho certeza que Deus, Ele estará ainda falando mais ao teu coração, através da sua palavra, em nome de Jesus.